Olá, discentes. Nesse tópico, vamos dar sequência à parte de testes de hipóteses com alguns exemplos de aplicação desses testes na área de fisioterapia e de nutrição. Então, o primeiro item que a gente vai trabalhar aqui é mostrar para vocês as fórmulas que a gente usa para a aplicação desses testes de hipótese. A gente vai trabalhar com algumas fórmulas para a aplicação do teste de hipótese. Deixa eu só ativar aqui o... Então, vamos começar aqui com a fórmula utilizada quando eu quero fazer um teste de hipótese para uma média populacional. Só lembrando aqui que no final do tópico anterior, a gente falou de alguns passos que a gente deve seguir para montar o teste de hipótese. E entre esses passos estava a fórmula utilizada para calcular a estatística com base nos dados da amostra. Então, o primeiro caso que a gente está trabalhando aqui é teste de hipótese quando eu estou pensando em fazer uma conclusão sobre uma média populacional. A fórmula que a gente vai utilizar para a aplicação do teste de hipótese para uma média é a fórmula do t-student, que a gente tem a média da amostra menos a média que eu estou testando, que é considerada a média populacional, dividido pelo desvio padrão sobre raiz de n. De onde vem essa fórmula? Essa fórmula ela veio lá da distribuição amostral da média, que a gente comentou no tópico sobre distribuições amostrais. Então, substituindo aqui o valor da média da amostra, o valor que eu quero testar, o desvio padrão e o tamanho da amostra que eu utilizei, eu obtenho um valor de t. Mas para comparar esse valor de t com o valor de tabela, eu preciso de graus de liberdade. E lembrando que grau de liberdade é o n-1. O segundo caso aqui é teste de hipótese para duas médias. O teste de hipótese para duas médias, para dois tratamentos, quando eu quero comparar dois tratamentos, existem algumas situações. Na primeira situação, eu estou considerando duas médias com os tratamentos independentes e variâncias populacionais estatisticamente iguais. Ou seja, eu estou fazendo um teste de hipótese para comparar a média da população A com a média da população B, considerando que as variâncias são estatisticamente iguais. Então, a fórmula também é uma fórmula de T, mas que agora envolve duas médias, a média do tratamento A e a média do tratamento B. E eu utilizo aqui um desvio padrão ponderado, que é calculado por meio dessa fórmula. NA-1, tamanho da amostra A-1, vezes SA ao quadrado, mais NB-1, vezes SB ao quadrado, dividido por NA mais NB, menos 2, tudo isso raiz quadrada. E para comparar o valor que eu calculo por meio dessa fórmula com o valor de tabela, a gente vai usar grau de liberdade, NA mais NB menos 2. A outra situação para duas médias é quando eu tenho variâncias populacionais estatisticamente desiguais. Nessa situação, eu também vou utilizar a fórmula de T, que é um pouco diferente da fórmula anterior, em que eu tenho a média da amostra A menos a média da amostra B, dividido por raiz quadrada de variância de A sobre NA, mais variância de B sobre NB. E, dessa vez, o grau de liberdade que é ponderado. Então, o grau de liberdade vai ser dado por essa fórmula. Então, eu aplico essa fórmula para calcular grau de liberdade. E tem uma terceira situação, onde eu tenho duas médias
mas com tratamentos dependentes. E a caracterização de tratamentos dependentes é a avaliação do mesmo indivíduo ou da mesma amostra, num primeiro momento, que eu chamei aqui de antes, e no segundo momento, depois. Então, é aquela ideia do pré, pós, antes e depois, a gente usa essa fórmula do T de student também, só que agora eu trabalho não com os valores em si, mas com a diferença média e o desvio padrão das diferenças para a aplicação da fórmula. Tá? Então, essas são as fórmulas para o cálculo, para a inferência, para teste de hipótese, quando eu estou trabalhando com médias. Se eu estiver trabalhando com variância, se o meu interesse for testar, fazer um teste de uma variância populacional, eu vou trabalhar com a estatística Q quadrado. Q quadrado, n menos 1 vezes S ao quadrado, dividido por sigma ao quadrado. E no Q quadrado também precisa de grau de liberdade, que é n menos 1. Da mesma forma, essa fórmula do Q quadrado, ela veio lá da distribuição amostral da variância que a gente falou anteriormente. Naquele item eu falei, olha, não vamos usar as fórmulas nesse momento, mas vamos usar a fórmula um pouco mais adiante. Temos ainda teste hipótese para duas variâncias. Eu quero saber se a variância A é igual à variância B. A estatística que eu vou usar é a estatística F, que é dado por essa fórmula. A variância da amostra A dividido pela variância da amostra B. E lembrando que no F eu preciso de 2 graus de liberdade. Então, vou ter grau de liberdade da amostra A, vai ser NA menos 1, grau de liberdade B, NB menos 1. Posso também trabalhar com o teste hipótese de uma proporção populacional. Na proporção populacional, vamos usar a estatística Z, que é dado por essa fórmula. O P da amostra, menos o P que eu estou testando, dividido por raiz quadrada de P0, Q0, lembrando que o Q é 1 menos o P, sobre o N. Duas proporções, também a estatística Z, dada por essa fórmula apresentada nesse slide. Sendo que nesse caso aqui, eu vou ter a proporção na amostra A menos a proporção na amostra B, dividido por raiz quadrada de um P médio, Q médio, 1 sobre NA mais 1 sobre NB, sendo que o P médio vai ser dado por essa fórmula. E o Q médio, que é o Q barra, 1 menos o P médio. Bom, então, essas são as fórmulas que a gente vai utilizar. É lógico que a gente pode fazer teste hipótese para diversas outras situações. Cada situação vai ter sua fórmula, mas as que a gente vai abordar nesse curso são essas que a gente colocou nesse material. Então, vamos passar para os exemplos aplicados nesses testes de hipótese. No primeiro exemplo, eu estou colocando aqui que eu tenho a informação que a resistência média de um determinado material que é usado em prótese é de 50 quilos. Ou seja, aquele material suporta um peso de 50 quilos. Só que aí eu quero testar um novo material. Estou testando um novo material. Esse novo material que eu estou utilizando, eu trabalhei com uma amostra de tamanho 12, e essa amostra de tamanho 12 apresentou uma média de 55 quilos e desvio padrão de 11,9 quilos. E eu quero testar a hipótese que a média populacional do novo material é maior que 50, e trabalhando com a significância de 5%. Ou seja, o que eu estou interessado aqui? Eu quero saber se, olha, realmente, esse novo material que eu estou utilizando,
ele proporciona uma maior resistência na minha prótese? Numericamente, a gente está vendo aqui, ó, 55 é maior que 50. Só que a gente está trabalhando com uma amostra, a gente está trabalhando com 12, uma amostra de tamanho 12. Será que esse 55 que eu obtive dessa amostra, ele dá um suporte o suficiente para dizer que ele é realmente diferente na população, ele vai ser realmente diferente de 50? Então, essa é a pergunta. Então, eu quero saber se a resistência desse novo material continuou igual a 50 ou se a resistência desse novo material foi maior do que 50 na população. Na amostra, estou vendo que foi maior que 50. Então, eu vou aplicar um teste de hipótese para uma média, porque eu quero saber se a média é igual a 50, contra a média é maior que 50. Então, seguindo os passos do teste de hipótese, o que eu vou fazer? Vou definir a minha hipótese H0, e na hipótese H0, sempre a gente trabalha com uma igualdade, e, portanto, eu vou falar que a média é igual a 50. Contra uma hipótese alternativa, a hipótese H1, que a média é maior que 50. Nesse exemplo aqui, falei para considerar uma significância de 5%, então meu alfa é 5%. Como eu estou trabalhando com teste de hipótese para uma média, eu vou usar a fórmula de T para uma amostra. Aí, eu vou precisar trabalhar com a fórmula de T e vou ter que comparar o valor obtido pela fórmula de T com o valor de tabela. Vou olhar lá na tabela de T com 5%, por quê? Porque eu estou usando o sinal de maior, eu tenho teste unilateral. Então, eu vou usar o alfa cheio, né? Então, eu vou usar 5% aqui. Então, vou olhar na tabela de T, 5% de significância, 11 graus de liberdade. Olhando lá na tabela, vou entrar lá na primeira linha da tabela de T com 0,05. Na primeira coluna, 11 graus de liberdade. Onde cruzar os dois valores, eu tenho o valor de T da tabela, que nesse caso aqui foi 1,796. Vou calcular o valor do T com base na amostra. Então, vou fazer o quê? Vou substituir na fórmula. A média da amostra, que é 55, menos o valor que eu estou testando, que é 50, dividido por S, que é o desvio padrão, que é 11,9, e dividido por raiz de N, que é 12. Fazendo esse cálculo, encontrei 1,46. Aí, eu vou precisar comparar esse valor, 1,46, com o valor de tabela. Vamos imaginar aqui o gráfico de T, né? Então, o T, o centro é igual a 0. Aí, eu encontrei o T de tabela de 1,796. Então, 1,796, localizei esse 1,796 do lado direito do zero. Aí, a gente vai falar o quê? Que toda essa região, toda essa área que estiver abaixo do 1,796 vai ser chamada de região de aceitação da hipótese H0, RAH0. É a área onde eu aceito a hipótese H0. Tudo que estiver acima de 1,796 é a região de rejeição da hipótese H0, RRH0. Ou seja, a área onde eu rejeito H0. Então, quem define a área de aceitação e a área de rejeição de H0 é o valor de tabela. Aí eu vou pegar esse valor calculado e vou localizar onde está esse valor calculado. Esse valor calculado de 1,46 está entre o 0 e 1,796.
Portanto, ele está nesta área chamada região de aceitação de H0. Daí, quer dizer que eu vou aceitar a minha hipótese H0. E o que fala a hipótese H0? A minha hipótese H0 fala que a média é igual a 50. Portanto, a minha conclusão vai ser que, com essa significância de 5%, a resistência do material permaneceu em 50. Ou seja, o novo material não apresenta uma resistência maior do que 50. Então, esse é o teste de hipótese, considerando uma média. Vamos trabalhar com o segundo exemplo. Nesse segundo exemplo, eu estou agora trabalhando com 2 tratamentos. Estou dizendo o seguinte, que eu tenho um tratamento A, que foi aplicado a 42 cobaias. Já um tratamento B foi aplicado a 50 cobaias. E eu obtive montei meu experimento, fiz meu experimento, calculei média e desvio padrão e apresentei aqui nesse quadro. Então, nesse quadro que eu apresentei aqui, eu tenho a média e desvio padrão de A, a média e desvio padrão de A da amostra, das 42 cobaias de A e das 50 cobaias de B. Eu quero saber, na população, existe diferença significativa entre o tratamento A e B? E quero trabalhar com uma significância de 5%. Então, estou interessado aqui em fazer um teste de hipótese para 2 médias com tratamentos independentes, porque eu apliquei o tratamento A para um grupo, apliquei o tratamento B para o outro grupo, que são independentes. Então, eu quero um teste de hipótese para 2 médias com tratamentos independentes. Olha, teste de hipótese para 2 médias com tratamentos independentes, eu tenho 2 situações. Eu tenho uma primeira situação em que eu considero as variâncias populacionais estatisticamente iguais, e eu tenho uma segunda fórmula que considera as variâncias populacionais estatisticamente diferentes. Aqui, eu tenho o desvio padrão da amostra. Se eu elevar ao quadrado, eu tenho a variância da amostra. Numericamente, eu estou vendo que a variância da amostra A vai ser maior que a variância da amostra B. Mas eu preciso saber na população. Então, antes de aplicar o teste para 2 médias, a gente vai ter que, no primeiro passo, testar se as variâncias são iguais ou se são desiguais. Então, eu vou ter que aplicar um teste de hipótese para 2 variâncias. Como que eu vou aplicar esse teste de hipótese? Vou considerar aqui, na hipótese H0, que as variâncias são iguais. A variância de A igual à variância de B. Contra, por exemplo, na hipótese H1, que a variância de A é maior do que a variância de B. Poderia usar diferente? Posso. Tá? Mas, para facilitar aqui, como já tem uma tendência da variância de A ser maior do que a variância de B, eu vou colocar essa desigualdade. Variância de A maior que a variância de B. O alfa que a gente vai adotar é 5%. E quando eu quero fazer um teste de hipótese para variâncias, eu vou usar a fórmula do F. Também aquela mesma história. Vou lá na minha tabela de F. Na tabela de 5% para F, porque eu estou usando a significância de 5%, vou procurar lá o valor de F com o grau de liberdade 41 e grau de liberdade 49. Caso não tenha esses valores exatamente na tabela, pegue o mais próximo. Então, com 41 e 49, eu encontrei um F de tabela de 1,69. Próximo passo, vou calcular o valor de F. Então,
a fórmula do F vai ser a variância de A dividido pela variância de B. A variância da amostra A dividido pela variância da amostra B. Então, se eu pegar 15 ao quadrado e dividir por 10 ao quadrado, eu encontro 2,25. Agora, eu preciso comparar esse valor calculado com o valor de tabela. Vamos imaginar aqui o gráfico de F. Lembrando que o gráfico de F começa sempre do zero. Então, eu vou localizar o valor do F da tabela, 1,69. A área acima de 1,69 vai ser a região de rejeição da hipótese H0. E a área abaixo de 1,69 vai ser a região de aceitação da hipótese H0. E por que eu estou colocando região de rejeição só na parte à direita? Porque eu estou usando, na hipótese alternativa, o maior. Se eu estivesse usando o menor, eu teria a área só do lado direito, só do lado esquerdo. E se eu usasse o diferente, eu teria a área de rejeição das duas extremidades. Então, vamos julgar aqui o valor de 2,25. Onde está o 2,25? Olha, o 2,25, ele caiu na região de rejeição da hipótese H0. Portanto, eu vou rejeitar a hipótese H0 e concluir, então, que as variâncias são desiguais. Elas não são iguais. Tá? No caso aqui, eu posso falar que a variância de A é maior do que a variância de B. Mas o meu interesse é testar média. O primeiro passo foi para definir qual fórmula do T eu vou utilizar. Então, agora eu passo a testar as médias. Vou estabelecer a hipótese H0, que a média de A é igual à média de B, contra, por exemplo, a hipótese alternativa, que a média de A é diferente de B. O meu alfa é 5%. E eu vou usar a fórmula de T, sabendo que essas variâncias populacionais são desiguais. A fórmula de T para essa situação é essa que eu apresentei lá no início, lá dos slides, que é essa fórmula aqui. Se eu substituir os valores aqui, eu vou ter média de A, 85, menos média de B, 72, dividido pela variância de A, que é 15 ao quadrado, sobre NA, que é 42, mais a variância de B, que é 10 ao quadrado, sobre NB, que é 50. Raiz quadrada disso. Fazendo esse cálculo, eu vou encontrar um valor de T de 4,79. Esse é o meu valor de T calculado. Para achar o valor da tabela, que eu preciso comparar esse valor calculado com o valor de tabela, eu aplico a fórmula do grau de liberdade. Aplicando a fórmula do grau de liberdade, eu vou encontrar um grau de liberdade igual a 69. Então, eu vou lá na minha tabela de T. Como eu estou trabalhando com o diferente, eu tenho teste bilateral. Se é o teste bilateral, eu tenho que pegar esse alfa e dividir por 2. Então, 0,05 dividido por 2, 0,025. Vou lá na minha tabela, entrar lá na linha do grau de liberdade, na coluna do grau de liberdade, com 69, ou aquele que estiver mais próximo da tabela, e na primeira linha, o 0,025. Isso corresponde na tabela ao valor 2. Então, eu vou comparar esse 4,79, que é o valor calculado, com esse 2, que é o meu valor de tabela. Então, trabalhando aqui, pensando aqui na curva de T, eu vou ter o 0 no centro. Como é um teste bilateral, como é um diferente, ele pode ser tanto menor quanto maior. Então, de um lado, eu vou ter menos 2, do outro lado, eu vou ter 2 positivo. As extremidades são as regiões de rejeição de H0 e
O centro é a região, é a área de aceitação de H0. Então, nesse caso aqui, eu estou trabalhando com teste bilateral, eu tenho área de rejeição nas duas extremidades. O valor calculado, 4,79. Onde está o 4,79? 4,79 caiu na região de rejeição de H0. Portanto, concluo que, com a significância de 5%, a média de A difere da média de B. Por quê? Porque eu rejeitei a hipótese H0. Se eu rejeitei essa hipótese H0, eu vou aceitar a hipótese alternativa, que é a hipótese H1. Terceiro exemplo. Eu tenho aqui, na comparação do tempo gasto para se realizar determinada atividade física, 2 tratamentos, ou seja, 2 estratégias de execução desse exercício físico, foram testados, apresentando os seguintes resultados. Tratamento A foi trabalhado com uma amostra de tamanho 15, a média de tempo para concluir, as 15 pessoas gastaram, em média, 35 minutos para concluir o exercício, com desvio padrão de 4 minutos. Já no tratamento B, eu trabalhei com 13 pessoas, meu N, tamanho da amostra é igual a 13, a média foi de 32 e o desvio padrão foi de 3. A mesma coisa, numericamente, eu estou vendo que a média de A foi maior do que a média de B. Então, as médias são diferentes aqui, mas só que a gente tem que lembrar que a gente está trabalhando com a amostra. E eu quero concluir sobre a população. Será que essa diferença de 35 e 32 é grande o suficiente para dizer que lá na população é realmente diferente ou não? Né? Bom, então vamos dar sequência aqui. E eu fiz vários itens aqui nesse terceiro exemplo. Então, o primeiro item, eu quero testar a hipótese que a variância da população é menor da população de B, tá? Da atividade B, é menor do que 10 minutos ao quadrado, com significância de 5%. Aqui ficou errado, né? É minutos. Minutos ao quadrado. Então, eu quero aplicar um teste hipótese para uma variância. Vou lá na fórmula e vou ter que pensar em qual teste hipótese que eu vou fazer. Então, eu vou fazer o teste hipótese para uma variância. Na minha hipótese inicial, é que a variância da população é igual a 10. E quero saber aqui, ó, se é menor que 10. Então, na hipótese H1, eu vou colocar que a variância é menor que 10. Estou considerando aqui uma significância de 5%. Quando eu estou testando a variância igual a um determinado valor, eu vou usar a estatística Q quadrado. E a fórmula do Q quadrado, que eu apresentei, n menos 1 vezes S ao quadrado sobre sigma ao quadrado. Se eu substituir aqui os valores que eu obtive na amostra B, porque eu estou interessado aqui apenas na amostra B, nos dados do B, eu vou ter 13 menos 1, vezes 3 ao quadrado, que é o desvio padrão do B, dividido por 10, que é a variância, a variância que eu estou testando. Portanto, eu obtive um valor de Q quadrado de 10,8. Agora eu vou usar o da tabela. Para usar a tabela, eu vou usar 12 graus de liberdade, que é n menos 1. Então, vou lá na minha tabela do Q quadrado. Como eu estou trabalhando só com menor, né? Eu vou ter que olhar, e a tabela de Q quadrado sempre me dá o maior. Então, se eu tenho menor que o valor do Q quadrado é igual a 0,05, maior que o valor do Q quadrado tem que ser 0,95. Então, vou buscar lá na tabela. Q quadrado 0,95, e encontrei 5,23.
Pensando no gráfico de Q quadrado, ele sempre tem início no zero. O meu valor tabelado que eu encontrei foi 5,23. Portanto, estou trabalhando com menor, então a minha região de rejeição vai ser abaixo do 5,23 e a minha região de aceitação acima de 5,23. O valor calculado foi 10,8. Então, vamos localizar. Onde está o 10,8? O 10,8 caiu na região de aceitação de H0. Então, aceito H0. Se eu aceito H0, tiro a conclusão de que a variância do exercício B é igual a 10 minutos ao quadrado. Então, aceito H0, portanto, com significância de 5%, a variância populacional de B é igual a 10 minutos ao quadrado. Tá? Aqui ficou errado aqui, vamos acertar aqui de uma vez, para não ter problema aqui, né? Então, aqui, ó, é 10 minutos ao quadrado, e aqui também 10 minutos ao quadrado. Só para ficar já de forma correta. Então, minha conclusão, com base nos cálculos que eu fiz, é que a variância populacional de B é estatisticamente igual a 10 minutos ao quadrado. Na letra B, com as mesmas informações do enunciado, eu quero testar a hipótese de que a variância de A é maior do que a variância de B, usando uma significância de 1%. Então, agora eu quero teste de hipótese para duas variâncias, porque eu quero comparar a variância de A com a variância de B. O meu H0, a variância de A é igual à variância de B, contra o H1, que a variância de A é maior do que a variância de B. Vou repetir aqui. Então, contra o H1, que a variância de A é maior do que a variância de B. Vou usar uma significância de 1%, e como eu estou trabalhando com duas variâncias, vou usar o F, a fórmula do F. Qual que é a fórmula do F? A variância da amostra A dividido pela variância da amostra B. Então, eu vou ter 16 dividido por 9, que é igual a 1,78. Vou precisar comparar esse valor calculado com o valor de tabela. E para buscar na tabela, eu vou usar N-1, NA-1, 15 menos 1, que é igual a 14, NB-1, 13 menos 1, que é igual a 12. Então, na tabela de F, com 1%, vou encontrar lá, quando eu jogar 14 e 12, 4,05. Então, eu vou ter abaixo de 4,05, região de aceitação de H0, acima de 4,05, região de rejeição de H0. Por quê? Porque eu estou trabalhando com maior. Então, maior, a região de rejeição é só do lado direito. Se eu estivesse trabalhando com menor, seria do lado esquerdo. Vou comparar aqui, ó, 1,78 caiu em que região? Olha, 1,78 está abaixo de 4,05. Então, ele está na região de aceitação da hipótese H0. Daí, a minha conclusão é que, com essa significância de 1%, as variâncias populacionais são estatisticamente iguais. Por quê? Porque eu aceitei H0. E H0 fala que a variância de A é igual à variância de B. E no item C, eu quero testar a hipótese de que a média de A é igual à média de B, também usando a significância de 1%. Então, agora, eu vou estar trabalhando com o teste de hipótese para duas médias
com variâncias iguais, porque eu concluí no item B que as variâncias são iguais. O meu H0, a média de A é igual à média de B, contra H1, que a média de A é diferente da média de B. E estamos trabalhando com alfa de 0,01. Eu vou usar a fórmula de T, aquela fórmula para duas amostras com variâncias iguais. Então, o grau de liberdade vai ser igual a NA mais NB menos 1, 15 mais 13 menos 2, desculpa. 15 mais 13 menos 2, que é igual a 26. E o SP, aplico a fórmula do SP, NA menos 1, SA ao quadrado, mais NB menos 1, SB ao quadrado, dividido pelo grau de liberdade, raiz quadrada disso tudo, achei 3,57. Vou aplicar tudo isso na fórmula de T. Substituindo, média de A, 35, menos média de B, que é 32, dividido por SP, que é 3,57, vezes raiz quadrada de 1 sobre 15, mais 1 sobre 13. Calculando, 2,22. Estou trabalhando com diferente, aqui na hipótese H1. Se eu estou trabalhando com diferente, eu vou pegar o valor do alfa, que é 0,01, e dividir por 2. Portanto, eu vou ter 0,005. Então, lá na tabela de T, vou entrar na primeira linha com 0,005, com grau de liberdade igual a 26. Vou encontrar na tabela 2,779. Aí, eu vou ter, de um lado, menos 2,779, porque é bilateral, é diferente, e do outro lado, 2,779. Às extremidades, área de rejeição. No centro, a área de aceitação. Vou pegar o valor calculado, que é 2,22, e vou localizar nesse meu gráfico onde está o 2,22. 2,22 caiu na área de aceitação de H0. Então, eu aceito H0. Se eu aceito H0, a média de A é igual à média de B. Então, a minha conclusão é que, com a significância de 1%, a média de A é igual à média de B. Passando para o exemplo 4. No exemplo 4, coloquei aqui que eu tenho que um fisioterapeuta deseja saber se a proporção de mulheres com uma determinada doença é maior do que 30%. Ele realiza uma amostragem com 120 mulheres. E dessas 120, encontrou 42 que tinham essa doença. Eu quero verificar a hipótese do fisioterapeuta. Ou seja, eu quero verificar se na população eu tenho mais de 30% de mulheres com essa doença. E vou usar uma significância de 10%. Então, o que eu quero aqui? Eu quero um teste hipótese para uma proporção. Sendo que a proporção é o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Então, o P da amostra vai ser 42 dividido por 120, que vai ser igual a 0,35. Ou 35%. Vou estabelecer minha hipótese H0. A proporção na população é igual a de 30%. Contra H1, que a proporção na população é maior que 30%, ou maior que 0,30. Vou usar aqui um alfa de 0,10. Vou buscar lá na fórmula, no teste hipótese, para uma proporção, vou usar a estatística Z. Então, substituindo os valores que eu tenho na fórmula de Z, eu vou ter
o P da amostra, que é 0,35, menos o P que eu estou testando, que é 0,30, dividido por raiz quadrada de 0,30 vezes 0,70, dividido por 120. Calculei aqui 1,19. Esse é meu Z calculado. Vou precisar comparar esse Z calculado com o Z de tabela. Como eu estou trabalhando com o maior, eu tenho um teste unilateral, ou seja, vou procurar um valor de Z que me deixa uma área acima dele igual a 0,10. Lembrando que a tabela de Z, aquela tabela que a gente apresentou no curso, ela vai me dar a área entre 0 e o valor de Z que eu estou procurando. Se eu sei que do Z para cima vale 0,10, entre 0 e o valor de Z tem que ser 0,40, porque na metade da curva para cima tem que ser 0,50. Portanto, eu vou no meio da tabela de Z e vou procurar o valor 0,40. Aí lá na tabela de Z não vai ter exatamente 0,40, vai ter o 0,3997. E o 0,3997 corresponde a 1,28. Aí, o que a gente vai fazer? Pensando aqui na curva de Z, eu tenho 0 no centro e eu tenho 1,28 que eu encontrei na tabela. Abaixo do 1,28, região de aceitação. Acima de 1,28, região de rejeição da hipótese H0. Por quê? Porque eu estou trabalhando com maior, então minha área de rejeição fica somente do lado direito. Comparo o valor calculado com o valor da tabela, ou seja, localizo o valor calculado no meu gráfico e eu tenho aqui que 1,19 está entre 0 e 1,28. Então, 1,19 caiu na área de aceitação de H0, na região de aceitação de H0. Se eu aceito H0, eu estou falando que na população a proporção é igual a 30%, é igual a 0,30, ou 30% das mulheres apresentam aquela doença. Ou seja, eu não posso afirmar que mais de 30% tenha a doença, apesar da amostra ter me mostrado 35%. Tá? Mas, do ponto de vista populacional, eu posso afirmar que é estatisticamente igual a 30%. Então, com significância de 10%, temos que a proporção de mulheres com a doença é de 0,30, ou seja, não posso afirmar que é superior a 30%. No exemplo 5, eu tenho aqui que um pesquisador faz uma suposição que não existe diferença significativa entre a opinião de homens e de mulheres com relação à aceitação de alimento, de um determinado alimento de origem animal. Ele trabalha com ele realiza um experimento com 50 mulheres, 50 pessoas do sexo feminino e 70 homens. E verificou que das 50 mulheres que ele avaliou, 35 emitiram uma opinião favorável ao consumo. E dos 70 homens que ele avaliou, 55 emitiram a opinião favorável ao consumo. Então, utilizando a significância de 1%, será que eu posso falar que não existe realmente diferença entre a opinião de homens e mulheres na população? Então, eu quero fazer o quê? Um teste de hipótese para duas proporções. Eu quero comparar a proporção de indivíduos do sexo masculino com a proporção de indivíduos do sexo feminino que tiveram aceitação favorável ao consumo do produto. Vou calcular a proporção de masculino, de mulheres
na amostra e vou calcular a proporção de homens na amostra. Então, 35 em 50 mulheres corresponde a 0,70, ou 70%. E 55 em 70 homens corresponde a 0,78, 78%. Então, o que a gente quer saber é se essa diferença que existe entre 70 e 78 é significativa ou não. É suficiente para dizer que existe a diferença entre as opiniões ou não é grande o suficiente para dizer que existe essa diferença. Então, o meu H0 é que, na população, a proporção de mulheres é igual à proporção de homens, contra a hipótese alternativa, que na população a proporção de homens difere da proporção, a proporção de mulheres difere da proporção de homens. E vou usar uma significância de 1%. Aplicando a fórmula do Z, para aplicar a fórmula do Z, eu tenho que achar o P barra, que é o P médio. Então, aplicando a fórmula aqui do P barra, achei 0,75. Se o P barra é 0,75, o Q barra é igual a 0,25. Então, eu vou lá na fórmula do Z, vou aplicar aqui, substituir os valores aqui na fórmula do Z, e vou encontrar o valor de Z calculado igual a menos 1. Vou trabalhar, agora preciso comparar esse valor calculado com o valor de tabela. Então, como eu estou trabalhando aqui na hipótese H1 com o diferente, eu vou usar a ideia do bilateral. Para usar a ideia do bilateral, eu vou dividir o meu alfa, que era 0,01, por 2, que vai dar 0,005. Então, buscando lá na tabela, lembrando que esse 0,005 é a área à esquerda do Z. A tabela me dá a área entre 0 e Z. Se eu tenho à esquerda 0,005, entre 0 e Z, eu vou ter 0,495. Então, buscando lá no meio da tabela 0,4950, eu vou encontrar 2,58. Como eu estou trabalhando com teste bilateral, eu vou ter menos 2,58 abaixo do zero e 2,58 acima do zero. As extremidades, as regiões de rejeição da hipótese H0 e o centro, a região de aceitação de H0. O valor menos 1 que eu calculei está localizado onde? Ele está localizado na região de aceitação de H0. Portanto, aceito H0. Se eu aceito H0, eu estou falando que a proporção de favoráveis para mulheres é igual à proporção de favoráveis de homens. Então, eu faço a minha conclusão. Com 1% de significância, a opinião de mulheres é igual à opinião de homens. E, para finalizar, vamos trabalhar com esse sexto exemplo, onde eu tenho aqui, eu quero verificar o efeito de um determinado tipo de tratamento na pressão arterial de pessoas. Então, peguei 6 pessoas, avaliei 6 pessoas, medi a pressão antes do tratamento, medi a pressão após o tratamento. E calculei a pressão arterial média de cada indivíduo, antes e depois. Então, por exemplo, a primeira pessoa apresentou uma pressão de 88 antes e depois do tratamento passou a ser 86. A outra, antes era 90, depois do tratamento 85. Essa terceira aqui era 85 antes e permaneceu 85 depois. E assim sucessivamente. Eu quero saber se o
tratamento fez efeito, ou seja, se o tratamento diminuiu a pressão das pessoas. O que eu tenho aqui? É o mesmo indivíduo sendo avaliado no momento 1 e no momento 2, ou seja, antes do tratamento e depois do tratamento. Essa é uma característica de amostras dependentes. Para amostras dependentes, eu não vou trabalhar com os valores, no caso aqui da pressão em si. Eu vou trabalhar com as diferenças que ocorreram nessa pressão. Então, calculei aqui a diferença. Se eu fizer 88 menos 86 dá 2, 90 menos 85 dá 5, 85 menos 85, 0, 88 menos 90 menos 2, 78 menos 81 menos 3, 93 menos 90, 3. Calculei a média e o desvio padrão dessas diferenças, daquela forma que a gente viu lá no início do curso, né? Qual que vai ser a diferença média? 2 com mais 5, com mais 0, com mais menos 2, com mais menos 3, com mais 3, dividido por 6, que eu encontrei 0,83. O desvio padrão é a raiz quadrada de 2 menos 0,83 ao quadrado, mais 5 menos 0,83 ao quadrado, mais 0 menos 0,83 ao quadrado, mais 2 menos... né? Então, fazendo todos os valores aqui, raiz quadrada dividido... tudo dividido por n menos 1. Raiz quadrada, encontrei aqui 3,06. Quero fazer um teste hipótese para a diferença entre médias com dados pareados, ou seja, com dados dependentes. Então, o meu H0 é que a média das diferenças vai ser igual a 0, contra a minha hipótese alternativa, que a média das diferenças é maior que 0, porque eu estou fazendo o antes menos o depois. Então, a princípio, eu estou esperando que a pressão antes seja maior do que a pressão depois. Então, se eu fizer antes menos depois, tem que dar positivo. Eu quero saber se isso é significativo ou não. E estamos trabalhando aqui com uma significância de 5%. Aplicando a fórmula, T barra, que é 0,83, dividido por SD, que é 3,06, dividido por raiz de 6, encontrei aqui 0,66. Esse é o valor do T calculado. Estou trabalhando aqui com grau de liberdade igual a 5. Vou na tabela de T, grau de liberdade igual a 5, alfa igual a 0,05. Por quê? Porque eu estou usando teste no lateral e maior, então eu só tenho do lado direito. E quando eu buscar lá na tabela, eu vou encontrar o valor 2,015. Jogando aqui no gráfico, eu tenho o 0, 2,015. Acima do 2,015, eu tenho a área de rejeição. Abaixo do 2,015, área de aceitação. O valor calculado, então, que é 0,66, caiu na área de aceitação de H0. Portanto, a minha conclusão é que, com 5% de significância, a pressão arterial não diminuiu. Por quê? Porque eu aceitei H0. Se eu aceitei H0, eu estou falando que a média da diferença é igual a 0. Se as médias da diferença é igual a 0, eu estou afirmando que o antes é estatisticamente igual ao depois. Então, essa é a ideia geral de alguns exemplos de aplicação do teste de hipótese. Como eu disse aqui, a gente pode ter outros testes de hipótese na estatística, mas a gente vai focar nesses casos que são os mais utilizados e os mais comuns. E, portanto, eu agradeço aí a atenção de todos e a gente passa a falar no próximo item do teste de Chi quadrado. Obrigado a todos.